Olá, continuando o nosso estudo dos timers do MSP430, vamos agora ver como gerar o PWM para acionar o motor DC. Vamos mudar então aqui para o PowerPoint. Então temos aqui esse assunto 9, continuamos no tema 9, motor DC controlada por PWM. Antes de entrarmos realmente na parte do timer e PWM, vamos falar um pouquinho de cargas indutivas. O que são cargas indutivas? As cargas indutivas são transformadores, enrolamentos, bobinas, relés eletromecânicos e motores, que no caso são motores AC, Nós vamos tratar de motores DC, mas tudo isso são cargas indutivas e ao acionar cargas indutivas é necessário que se tome alguns cuidados. Nós vamos trabalhar exclusivamente com motores DC, então não vamos estar muito preocupados com atraso de corrente em relação à tensão, etc. Simplesmente vamos acionar e o PWM vai alterar a quantidade média de tensão que nós mandamos para o motor DC. Tenho aqui algumas fotos de motores DC. Esses são comuns que vocês compram aí pela internet. Motores de 5 volts, 3,3 volts. Tem esse motor muito comum para acionar rodas de carrinhos. Tem aqui um exemplo, uma fotografia de um motor com uma caixa de redução. E tem aqui um motorzinho usado para drones. Ok? Bom, como é que eu vou acionar motor? Antes de falar nisso, o ponto mais importante. Muito cuidado com isso. Para quem já viu o circuito Zoom, deve ter visto o circuito RL, o circuito que só tem um resistor e um indutor. Então tem aqui um indutor, um resistor, uma fonte 5 volts. O que acontece quando eu fecho a chave? Começa a passar corrente aqui e energia se acumula no campo desse indutor, dessa bobina. E assim fica estático, ou seja, depois de algum tempo, depois da fase transiente, a bobina aparece um curto-circuito. Muito bem, alguma coisa interessante acontece quando eu abro a chave. Quando eu abro a chave, o campo eletromagnético, o campo acumulado em torno da bobina, entra em colapso, cai rapidamente. Isso provoca o surgimento da força contra-eletromotriz. Reparem que a polaridade da bobina aqui mudou. E vai surgir uma alta tensão em cima da chave. Várias vezes a fonte de alimentação. Se essa minha chave for um dispositivo semicondutor, pode ser que ele venha a queimar. Esse é o problema. Como é que nós vamos resolver essa questão? Então temos aqui, a chave estava fechada, quando ela se abre vai surgir uma alta tensão em cima dos terminais da chave. Como é que eu saio dessa? A solução mais simples é usar um diodo em paralelo com um indutor. Reparem a polaridade do diodo, Quando o indutor começa a se descarregar, seu campo entra em colapso, ele vai fazer passar a corrente nesse sentido. Ou seja, a corrente, toda a energia do indutor vai se dissipar por esse circuito aqui. E em cima da chave a tensão vai ficar a aproximadamente zero. Esse diodo aqui a gente chama de diodo de proteção, No meu tempo de estudante de graduação era chamado diodo de freewheeling, Freewheeling seria wheel, roda livre, não sei. Diodo de proteção, diodo de descarga da bobina. Bom, então nós sempre que colocarem acionar em motores, nós vamos ver esse diodo presente. Perfeito? Então, primeiro ensinamento, diodo em paralelo para facilitar a descarga da bobina, do indutor. Outra coisa, como é que eu vou acionar um motor com o meu MSP430? Poxa, quando eu queria acender um LED, eu usei esse circuitinho aqui, um resistor e o LED e acabou. Será que eu posso fazer o mesmo com o motor? Tiro o LED e coloco o motor? Temos aqui o mesmo circuitinho e coloquei um motor. Está claro aqui, Nunca façam isso. Grande chance de queimar esse pino do MSP ou fazer um dano maior na placa, mesmo com o diodinho de proteção. Nós sempre usamos um componente externo para acionar o motor. Nunca usem diretamente o pino do MSP para acionar o motor. Está bem claro? Muito bem. Duas soluções possíveis. Aqui o MSP430, ele está acionando um dispositivo. Eu vou mostrar daqui a pouquinho que dispositivo pode ser esse. Temos várias opções. Reparem que esse dispositivo está entre a alimentação VM e a tensão do motor e o motor, Então ele vai deixar passar ou não, vai conectar ou não o motor à alimentação do motor, Em função dos pulsos do PWM, perfeito? A outra solução é em que a tensão... falei errado, É onde o dispositivo está entre o motor e a terra. Então ele vai fechar o curto do motor para a terra nos momentos em que o PWM comandar. Perfeito? Basicamente são essas as duas soluções.
Tem o esquema elétrico com um pouquinho mais de cuidado, não vou entrar a fundo no que eles fazem, mas já fica a solução prontinha para vocês. Temos aqui o MOSFET de canal N. MOSFET de canal N está aqui. Eu já provei, eu usei o IRF 830. Ele custa em torno de R$5. Está aqui o encapsulamento dele, é um T1220. E está aqui o motor. Notem que ele está entre a tensão de alimentação. Falei errado. Está entre o motor e a terra, né? Então o pino vai comandar esse MOSFET e ele que vai se encarregar de receber o tranco da corrente que passa pelo motor. Colocamos aqui o diodo de proteção, diodo de freewheeling, e esse capacitor aqui reduz um pouquinho o ruído no chaveamento do campo do motor. Ok? Então outra solução para vocês, agora MOSFET de canal P. Aqui eu coloquei como exemplo o IRF 9530, também muito comum, vocês compram ele baratinho. Repara que ele entra entre a alimentação e o motor. Capacitor, diodinho de proteção aqui, tudo igualzinho. Se vocês forem na bibliografia que está disponível, tem um anexo só sobre acionamento de motores. Tem um monte de cuidados, um monte de explicações, outros circuitos, outras coisas, muito mais, inclusive ponte H, perfeito? Aqui vamos ver o mínimo para rodar um pequeno experimento. Aqui agora estou colocando um exemplo com bipolar, é um par Darlington. Acho que vocês nunca viram isso, né? Tampouco devem ter visto o MOSFET. Vamos usar isso como se fosse um componentezinho meio misterioso, né? Até vocês avançarem um pouquinho mais com a parte de eletrônica. Muito bem. É como se fossem dois diodos cascateados, isso aqui fornece um alto ganho. Muito bem, então eu coloquei o Darlington PNP entre o motor e a terra e comandado pelo pino. Esse eu coloquei o chip 120, também muito comum, e eu tenho o Darlington NPN que faço a colocação ao contrário, entre a alimentação e o motor, perfeito? Aqui o chip 127. Tranquilo? Então já temos 4 soluções de como acionar motores. O que é MOSFET, o que é transistor bipolar. Vocês fazem uma pesquisazinha na internet, dá para em 5 minutos, 10 minutos ter uma pequena noção do que eles fazem, até vocês avançarem com o curso e estudarem componentes. Ok, então vamos ao nosso probleminha. Eu tinha na minha caixa de ferramentas o chip 127, então montei um circuito com o chip 127, um Darlington PNP, seguindo direitinho o esquema que eu mostrei lá para vocês. Então, nosso problema, chamado de problema 6 ou programa 6, vamos controlar o motor, a frequência de 1 kHz, então o PWM trabalha em 1 kHz, e vou usar agora o timer B0, nós não tínhamos usado o timer B em nenhum momento, então vamos lá, vamos usar o timer B0, comparador 6. O timer B0 comparador 6 sai no pino P3.6. Então, timer B0 comparador 6. E vou aproveitar ainda a solução do exercício anterior. Eu vou colocar o seguinte, cada vez que a chave S1 for acionada, eu aumento 10% no ciclo de carga, S2 diminui 10% no ciclo de carga. Perfeito, então vou variar a rotação do motor, variando o ciclo de carga do PWM. Além disso, para que eu não me perca, eu vou colocar o seguinte, o LED verde é o que está do lado de S2, que diminui o ciclo de carga, né? Quando ele acender, porque eu estou em 0%. E o LED vermelho é o que está ao lado da chave S1, quando o LED vermelho acender, porque eu estou em 100%, ok? Verde indica o mínimo, vermelho indica o máximo. Estamos bem? Então vamos lá, vamos calcular o PWM. Bom, eu vou usar o SM Clock pelas frequências envolvidas, né? E, vamos lá, se o período é de 1 milissegundos, em 1 milissegundo a SM Clock faz 1048 contagens, 1048,6 contagens. Eu vou jogar o 6 fora. O passo de 10% vai ser de 104,86, né? Vou arredondar para 105, tá bom? Arredondamos então 105 contagens, o passo de 10%. É claro, 10 passos de 10% tem que dar 100%. Então 10 vezes 105 dá 1050. Está acima de 1048, né? Então, espertamente, eu vou definir o meu período, minha contagem máxima em 1050 e vou trabalhar com passos de 105. 10 passos, 1050. Perfeito? Tranquilo, simples, nenhum problema, né? Igualzinho que fizemos no exercício passado. Só mudou o timer e o período aí do PWM, né? Então, acho que já posso mostrar... um detalhezinho da saída. Vamos voltar aqui rapidinho, me permitam dar uma marcha ré aqui. Opa, tá aqui. Essa configuração aqui, ela liga quando o pino está em nível baixo. Ao contrário, né? No nosso caso, no último exemplo, o LED acendia quando estava em nível alto. Aqui não, acende quando está em nível baixo. Então é interessante que eu coloque o meu PWM num outro modo.
Até então nós usamos o modo 6, estão lembrados? O modo 6, esse daqui, à medida que aumenta o comparador, esse tempo que fica em nível alto aumenta. Agora, se meu acionamento é ao contrário, eu vou usar o modo 3. Repare que à medida que eu aumento o valor desse comparador aqui, mais tempo eu fico em nível baixo. Se eu ficar em nível baixo o tempo inteiro é 100% de carga. Se eu ficar com nível alto o tempo inteiro é 0% de carga, perfeito? Então vou usar o modo 3. Sendo que o meu transistor aqui liga, desliga, perfeito? Fizeram a analogia direitinho com o comparador? Então continuo podendo aumentar o comparador, só que agora minha saída está ao contrário. Perfeito? Então vamos agora ao nosso programa. Aqui nas transparências eu coloquei ele um pouquinho resumido, porque para não encher muito, né? Então defini o período PWM 1050 e o passo de 10% 105. Ok. Protótipo das funções, é interessante, nós temos aqui o TB0config. Então eu chamo TB0config, chamo tudo, eu só coloquei aqui o nosso while principal, o loop principal. O loop principal vai fazer o quê? Vai monitorar a chave S1 e a chave S2, né? Se a chave S1 for apertada e se o comparador não chegou no máximo, lembra-se que o máximo é o comparador 0, né? Se o comparador está menor que o máximo, eu aumento 10% no passo. Se já está igual ao máximo, não faço nada. S2 é para diminuir, né? Então veja, se o comparador ainda está maior do que 0, eu diminuo um passo. Se ele for igual a 0, ou seja, se isso aqui não valer, passo reto. E o detalhezinho agora para controlar os LEDs. Se o comparador está igual ao comparador 0, ou melhor, se o comparador 6 está igual ao comparador 0, é porque nós estamos com 100% de carga. Então acende o LED vermelho. Se o comparador 6 está em 0, quer dizer 0% de carga. Então acende o LED verde. Se não for nenhum nem outro, apaga os dois LEDs. Perfeito? Então vamos lá. Vou chamar aqui o nosso Code Composer. Já aumentei o tamanho das letras. E está aqui o nosso programinha. Agora o programinha completo. Aqui um blá 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 explicando o que faz o programa. Os includes, meus defines. O define importante que eu mostrei para vocês aqui do PWM. O protótipo das funções, eu não vou mostrar todos os protótipos, a maioria vocês conhecem. Só vou dedicar tempo a esse cara aqui, ó. Muito bem. Vamos à função main. A função main. Então começou aqui a função main, parou o watchdog timer, chamou o IOconfig, acerta LEDs e chaves, vocês já sabem como fazer isso. Configurou o timer B0, ok. E aí nós entramos no nosso laço principal, aquele laço que eu já mostrei para vocês. Está ele aqui, ó. Então fico preso aqui, eternamente preso. Se acionei a chave 1, se eu não estou em 100%, dou o passo 10%. Se for a chave 2, se eu ainda sou maior do que 0, diminuo 10%. E aqui é o teste. Se eu estou em 100%, acendo o LED vermelho. Se eu estou em 0%, acendo o LED verde. Se não for nenhum nem outro, eu apago os dois. Perfeito? Então, igualzinho eu mostrei na transparência. E, continuando a configuração do timer. Também não tem grandes coisas não. Vamos olhar aqui. Timer B0. Mandei usar o... Lembra que era TACell? Agora aqui é TBCell. Mandei usar o SM Clock. E selecionei modo 1, que é o modo up. E a saída? Olhem só, estou usando o comparador 6, né? Estão lembrados que é o comparador 6? Então, disso, o comparador 6 vai trabalhar no modo 3. Perfeito? Então, inicializei o comparador 0 para o período total. Inicializei o comparador 6, que vai meditar a quantidade de PWM para 50%. E, já que a saída é P3.6, eu configurei o P3.6 como saída. E habilitei o modo cell dele, né? Ou seja, dedico ele ao hardware de saída do timer. Perfeito? Configurei ele para ser usado com outros recursos, não mais como saída direta. Perfeito? Então, configurado isso, prontinho. Vamos mandar rodar o programa. Se minha câmera webcam não deu galho, eu vou conseguir fazer a demonstração para vocês. Só por curiosidade, está ela aqui. Ainda está funcionando, bom sinal. Então vamos lá. Então está aqui o programa. Antes de autorizar a rodar o programa, deixa eu mostrar a minha plaquinha. Mudou um pouquinho, né? Está cheio de coisa colocada na placa aí. Que bagunça é essa? Bom, esse é um circuito especial que eu montei só para demonstração de controle de motores, conversor AD, tem um monte de coisa aí.
Eu não vou entrar em detalhes, apenas digo para vocês, o transistor, que é esse daqui, é o Darlington, aquele PNP, está ligado no P3.6, o P3.6 é esse cabinho aqui, ele está ligado internamente na placa, passa aqui por baixo, mas eu liguei aqui em cima para poder mostrar no osciloscópio, perfeito? Opa, câmera, voltou. E eu tenho um motor aqui, e eu coloquei nele um canudinho de refresco. Esse canudinho que hoje em dia está amaldiçoado aí pelos ecologistas, né? Então estou reutilizando o canudinho de refresco para a gente poder ver o motor rodar. Ok? Então eu vou autorizar o meu PowerPoint, o meu Code Composer a rodar, e tenho aqui o motorzinho rodando. Eu vou mexer no botão da direita, vou diminuir a velocidade de rotação. Repare que ele parou, porém ainda não estou em zero, né? Ele ainda tem uma... Estão vendo aí que ele tem um... Tá querendo rodar, vai, não vai. E agora sim cheguei em zero. Então vamos lá, ó. 10%, 20%, opa, rodou. 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. Tá acelerado agora, né? Então vamos diminuir. Não sei enquanto eu parei, eu vou ligar meu osciloscópio aqui. Então nós vamos poder ver as coisas acontecendo. Ó, vou diminuir. Tum, tum. Eu lembro que nível alto o motor está desligado. Aqui é 10%. Repare que ele para em 10%, né? Ele ainda está ali, vai e não vai, né? Olha lá, ó. Tá num certo limiar. Esse motorzinho não é lá muito bom não. É um xing-ling desse da vida. Vou mandar chegar em 0%. 0% todo mundo no nível alto, né? Então vamos lá, ó. 10%. Olha lá, vamos dar um toquezinho nele. 20%. Foi. 30%. 40%. 50%. 60%. 70%. 80%. 90%. 100% de carga. Perfeito? Vamos diminuir. 90%. 80%, 70%, 60%, 50%. Se vocês quiserem, nós podemos vir aqui, medir a largura do pulso. Meu computador está tocando um plique-pliquezinho aí, não sei se está saindo o microfone, espero que não. Está aqui, ó. Em torno de 991 microsegundos. Era para ser 1 milissegundo, né? Estamos quase lá. E aqui está bem na metade, né? Tá lá, 498, né? Ok. Então tá bom, vamos então diminuir a rotação do motor. 0% de ciclo de carga. Parou tudo. Vamos voltar ao nosso PowerPoint. Deixa eu tirar aqui meus... Ih, a câmera atrasou, né? Bom, mas deu certo, deu para fazer a demonstração, né? Essa minha webcam tá terrível. Engraçado, não se encontra mais no comércio webcam para comprar. Tentei comprar uma pela internet, não achei. Só vem lá da China demorando 2 meses, aí 3 meses. Aí não vale muito a pena, né? Então vamos lá, voltando ao nosso PowerPoint, está aqui. E com isso então nós terminamos, né, a nossa demonstração. Perfeito? Deixa eu voltar um pouquinho aqui esse meu hardware aqui. Tá funcionando, só para dar uma pequena ideia. Esse aqui é um circuito muito mais sofisticado. Além de poder gerar PWM, ele mostra o que está saindo em forma de pulso, ciclo de carga, a frequência, e me permite controlar, quando eu carrego o programa completo, me permite controlar o período do PWM, não o ciclo de carga. O ciclo de carga é controlado por esse potenciômetro aqui. E o período eu controlo por esse botão aqui, aumento ou diminuo o período.
E com isso eu posso testar o motor rodando a 1K, 500 Hz, 600 Hz, 700 Hz, 1K, 1,2, 1,6, 2K, 3K, 4K, para verificar qual a melhor frequência para acionar o motor. Isso varia de acordo com o motor, varia de acordo com a situação e etc. E tem mais coisinhas aqui, ó. Esses aqui são os meus conectores para eu ligar um LCD e um controlador de I2C que vai me acionar o LCD. Então é um laboratório completo para acionamento de motor DC. E esse motor aqui eu prendi ele na plaquinha também, até que ficou bacana e até que tá razoável a montagem, né? Consigo fazer as coisas acontecerem. E tenho aqui embaixo um sensor infravermelho que me percebe quando o canudo faz sombra sobre ele. E com isso então eu consigo medir qual a velocidade de rotação do motor. Eu posso levantar a curva de resposta do motor em função do ciclo de carga do PWM. Perfeito? Então tem muita coisa colocada aí. Esse circuito está todo explicado lá na documentação que trata sobre motores. É um determinado anexo na numeração atual, é um anexo M de motor. Perfeito, então agradeço. E eu esqueci de fazer aparecer, né, o motor. Falei e me esqueci. Quem quiser pode interromper, mas vamos lá. Então tenho aqui o meu circuitinho toda demonstração. Então por aqui eu controlo, por esses botões, a frequência do meu PWM, aqui o ciclo de carga. Aqui embaixo onde eu conecto o display LCD, que é assunto nossa, vamos falar de I2C depois de LCD. E aqui eu tenho o meu sensor infravermelho, que cada vez que o canudo passa sobre ele faz uma sombra e eu percebo e consigo medir a velocidade de rotação do motor. Perfeito? Então desculpa aí, eu falei, mas esqueci de fazer aparecer a imagem aqui na nossa tela. Então tá ela aí grandona, dá para vocês terem uma pequena ideia, né? Ok? Então, voltando à câmera, vou parar a gravação, agradeço a atenção de vocês. Próximo assunto é modo de captura.